Menina de rua negra impede milionário de sair de carro. Sua esposa cortou os freios. Cuidado. E isso acontece. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Também me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. A história de Júlia Santos não começou nas ruas de São Paulo, mas nas terras vermelhas do interior de Minas Gerais, num pequeno povoado esquecido entre serras e plantações de café. Seus pais, Antônio e Maria, eram trabalhadores rurais que carregavam em seus corpos a história de gerações de resistência negra. Antônio era filho de um antigo escravo liberto que conseguiu comprar um pequeno pedaço de terra após anos de trabalho árduo. Sua família contava histórias de sobrevivência que passavam de geração em geração, narrativas de dor, mas também de uma resiliência inabalável. Maria, por sua vez, era descendente de uma linhagem de mulheres fortes que desafiavam os padrões de submissão impostos pela sociedade rural brasileira. Quando Júlia nasceu, em uma noite de junho de 2005, seus pais já sabiam que sua filha seria diferente. Ela tinha nos olhos um brilho que ia além da inocência infantil, era uma centelha de determinação, uma luz que anunciava uma vida de desafios e conquistas. Os primeiros anos de Júlia foram marcados pela simplicidade, mas não pela pobreza. Seus pais, mesmo com recursos limitados, garantiram que a filha tivesse educação e amor. Antônio trabalhava como motorista de caminhão, fazendo longas viagens entre Minas e São Paulo, enquanto Maria alternava entre serviços domésticos e pequenos trabalhos na comunidade. A escolha de migrar para São Paulo veio da busca por melhores oportunidades. Em 2012, quando Júlia tinha 7 anos, a família vendeu tudo o que tinham e comprou uma passagem de ônibus para a capital paulista, carregando apenas algumas malas e muitos sonhos. O destino, no entanto, seria cruel. Em uma noite chuvosa de setembro de 2013, Antônio dirigia seu caminhão na rodovia Presidente Dutra quando um grave acidente interrompeu brutalmente a história da família. Um erro de outro motorista, combinado com condições climáticas adversas, resultou em uma colisão fatal. Maria, devastada pela perda do marido, entrou em depressão profunda. Seu corpo, que já carregava marcas de uma vida de trabalho duro, sucumbiu rapidamente. Menos de 6 meses após a morte de Antônio, ela faleceu, deixando Júlia completamente sozinha no mundo. O sistema de proteção social, tão negligente com famílias como a sua, rapidamente a encaminhou para abrigos municipais. Júlia, então com 8 anos, precisou aprender a sobreviver num ambiente hostil e impessoal, onde crianças são números e não histórias. Nos abrigos por onde passou, Júlia desenvolveu mecanismos de sobrevivência que iriam moldá-la para sempre. Observava tudo e todos, criando uma espécie de radar social que a protegia. Aprendeu a ler pessoas antes mesmo de dominar completamente a leitura de palavras. As professoras dos abrigos rapidamente perceberam sua inteligência excepcional. Mesmo com recursos limitados, algumas se dedicaram a estimular sua sede de conhecimento. Livros foram seu escape, sua janela para outros mundos. A escola municipal tornou-se seu segundo lar. Enquanto outras crianças viam a educação como obrigação, Júlia via como possibilidade de transformação. Seus cadernos eram verdadeiros tesouros, cada página representava uma chance de construir uma nova realidade. Aos 14 anos, já estava fora do sistema de abrigos. Precisava trabalhar para sobreviver. As ruas de São Paulo se tornaram sua escola mais brutal e mais verdadeira. Aprendeu rapidamente que sua sobrevivência dependeria não apenas de força física, mas de inteligência estratégica. Desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de ler contextos urbanos. Cada esquina, cada semáforo, cada prédio tinha uma história. E Júlia estava sempre atenta, sempre observando, sempre interpretando os códigos invisíveis da cidade. Trabalhou como catadora de recicláveis, lavadora de carros, entregadora eventual. Cada trabalho era uma trincheira na batalha diária contra a invisibilidade social que tentava apagá-la.
Foi nesse contexto que, numa manhã cinzenta de julho, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta, Júlia se depararia com o início de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Ricardo Almeida, empresário de 52 anos, representava para Júlia o símbolo perfeito de uma elite brasileira que próspera sobre a desgraça dos mais pobres. Seu Mercedes preto, seus ternos caros, seu relógio que custava mais que anos de trabalho de um cidadão comum, tudo nele gritava privilégio. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O empresário parecia quebrado, assustado. Seus movimentos eram hesitantes, seus olhos constantemente verificavam os retrovisores. Foi quando Júlia notou os detalhes que passariam despercebidos para a maioria, pequenos cortes próximos às rodas, uma tensão em seu corpo que denunciava um perigo iminente. Senhor, não saia! Os freios do seu carro, algo está errado, disse ela, sua voz cortando o barulho ensurdecedor da cidade. Ricardo a olhou, pela primeira vez verdadeiramente vendo aquela jovem negra que o impedia de seguir seu caminho. Naquele momento, o destino teceu sua primeira conexão entre dois mundos aparentemente distantes. Sua esposa cortou os freios. Cuidado, gritou Júlia. E assim começava uma história de denúncia, sobrevivência e justiça. Ricardo Almeida ficou paralisado quando Júlia gritou sobre os freios do carro. Seu mundo, construído com décadas de estratégias calculadas e manipulações silenciosas, parecia desmoronar em segundos. A jovem negra, vestida com roupas simples e gastas, representava naquele momento mais que um obstáculo em seu caminho, era o espelho de todas as verdades que ele tentava constantemente esconder. Como você, o que sabe? Perguntou Ricardo, sua voz tremendo. Júlia o encarou com uma intensidade que fazia adultos recuarem. O suficiente para saber que algo muito grave está prestes a acontecer. Naquele momento, um plano que vinha sendo tramado nos bastidores da alta sociedade paulistana estava prestes a ser exposto. Ricardo sabia que precisava agir rapidamente. Mariana Almeida, esposa de Ricardo, não era apenas uma mulher de classe média alta. Nascida em uma tradicional família de advogados de São Paulo, ela representava um dos núcleos de poder mais influentes da cidade. Seu casamento com Ricardo havia sido mais um acordo estratégico do que uma união por amor. Ele, um empresário do ramo imobiliário com conexões políticas importantes, e ela, uma advogada com trânsito nos tribunais superiores. Nas últimas semanas, no entanto, algo mudará drasticamente na dinâmica do casal. Mariana descobrira traições antigas de Ricardo, documentos comprometedores sobre desvios em seus empreendimentos imobiliários e decidirá que era hora de agir. O plano era simples e cruel, eliminar Ricardo e ficar com toda a fortuna, usando sua influência nos meios jurídicos para garantir sua impunidade. Enquanto Ricardo tentava compreender como aquela jovem de rua sabia de seus problemas, Júlia já estava processando as informações. Nos últimos meses, trabalhando em diferentes pontos da cidade, ela havia desenvolvido uma rede de informações impressionante. Catadores, entregadores, vigilantes noturnos, uma comunidade invisível que observava tudo sem ser percebida. E foi através dessa rede que Júlia havia captado rumores sobre Ricardo. Histórias de terrenos desapropriados irregularmente, de comunidades removidas sem indenizações justas, de um império imobiliário construído sobre a miséria de famílias pobres. Você precisa me contar tudo, disse Júlia a Ricardo. Ou vai morrer hoje. Ricardo, sem alternativa, começou a contar sua história. Suas traições conjugais, os esquemas imobiliários, as manobras legais que o mantinham sempre um passo à frente da justiça. Mariana descobrira não apenas suas traições pessoais, mas também um conjunto de documentos que poderiam significar sua ruína total. Processos de corrupção, desvio de verbas públicas, adulteração de documentos de desapropriação. Minha própria esposa quer me matar para ficar com minha fortuna, disse Ricardo, sua arrogância substituída por um medo palpável. Júlia percebia que aquela história era maior que um simples crime passional. Representava um microcosmo das injustiças sociais que ela conhecia tão bem. Algo inédito começava a se formar,
uma aliança entre Júlia, a jovem negra de rua, e Ricardo, o milionário branco prestes a ser assassinado. Juntos, eles precisariam desvendar o plano de Mariana e impedir que o crime fosse consumado. Mas para isso, teriam que superar décadas de preconceitos e diferenças sociais. A única certeza que tinham era que a verdade precisava ser revelada, não importando o custo. O jogo estava apenas começando. As próximas 48 horas seriam decisivas para a sobrevivência de Ricardo e para a revelação de uma trama que ia muito além de um simples plano de assassinato. Júlia, usando sua rede de contatos invisíveis da cidade, começou a investigar Mariana Almeida. Seus métodos eram diferentes dos tradicionais: conversas em bancas de jornal, com porteiros de prédios, entregadores de aplicativo, vigilantes noturnos, uma teia de informações que nenhuma agência de investigação conseguiria mapear. Vamos virar o jogo, disse Júlia a Ricardo, que agora dependia completamente dela para sua sobrevivência. A primeira grande descoberta veio através de Carlos, um porteiro de um condomínio de luxo onde Mariana frequentava reuniões discretas. Por algumas dezenas de reais e a promessa de proteção futura, ele revelou algo crucial. Mariana não estava agindo sozinha. Havia um grupo de advogados e empresários envolvidos em um esquema muito maior de corrupção imobiliária. O plano de assassinar Ricardo era apenas a ponta de um iceberg de negociatas que envolviam desapropriações ilegais, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Os documentos que ela possuía podiam destruir não apenas Ricardo, mas uma rede inteira de poder em São Paulo. Uma investigação mais profunda revelou um detalhe chocante: a origem do ódio de Mariana contra Ricardo não era apenas por traições conjugais, mas por algo muito mais profundo. 15 anos antes, o império imobiliário de Ricardo havia desapropriado uma comunidade inteira no extremo da zona sul de São Paulo. Entre as famílias removidas estava a família original de Mariana, agricultores que perderam suas terras para um grande empreendimento. Seu pai, um pequeno proprietário rural, havia entrado em depressão após perder tudo e cometido suicídio anos depois. Mariana guardava essa mágoa como uma ferida aberta, planejando sua vingança durante anos. Júlia e Ricardo precisavam agir rapidamente. A jovem desenvolveu uma estratégia audaciosa: usar os próprios contatos de Ricardo no mundo empresarial e jurídico para criar uma blindagem temporária. Antigos sócios que ainda não haviam sido completamente afastados pelo esquema de Mariana seriam contatados. Documentos comprometedores seriam estrategicamente vazados para protegê-los. Não se trata mais apenas da sua vida, disse Júlia. Trata-se de expor um sistema inteiro de corrupção. A oportunidade surgiu quando descobriram que Mariana planejava uma reunião decisiva com seus conspirados em um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Júlia propôs um plano arriscado: infiltrar-se como uma jovem camareira no evento, usando sua capacidade de se tornar invisível aos olhos da elite. Ricardo forneceria os meios: um documento falso, um uniforme adequado, as credenciais necessárias. O objetivo não era mais apenas salvar Ricardo, mas documentar todo o esquema criminoso. O ponto de virada estava prestes a acontecer. E ninguém esperava que uma jovem negra de rua seria responsável por desestruturar um dos maiores esquemas de corrupção imobiliária de São Paulo. A verdadeira batalha estava apenas começando. A preparação para a infiltração no hotel seria mais do que uma simples missão. Representava para Júlia uma oportunidade de transformação pessoal e social. Ricardo, agora completamente dependente da jovem, precisava confiar inteiramente em alguém que sempre havia sido invisível para sua classe social. Cada detalhe do plano seria meticulosamente construído. Primeiro, trataram de criar uma identidade falsa para Júlia. Um documento de camareira, com nome e registro que não levantariam suspeitas. Lucas, um antigo contato de Ricardo no departamento de recursos humanos de um grande hotel, forneceria as credenciais necessárias. A transformação física seria crucial. Júlia precisava passar despercebida, mas também ser eficiente. Passaram dias treinando sua postura, sua dicção, os movimentos típicos de uma camareira profissional.
O processo de preparação revelou camadas profundas de preconceito que Ricardo carregava. Pela primeira vez em sua vida, precisava confiar completamente em alguém que sempre havia sido invisível para ele. Júlia não era mais apenas uma jovem de rua. Era uma estrategista brilhante, com uma inteligência aguçada que superava qualquer estereótipo social. Você entende que estamos fazendo mais do que salvar sua vida? Perguntou Júlia durante um dos treinamentos. Estamos expondo um sistema inteiro de corrupção. Ricardo, pela primeira vez, via além de seus próprios interesses. A jovem o estava fazendo compreender seu papel real na sociedade. Para o plano ser executado, Júlia mobilizou uma rede de apoio que Ricardo jamais imaginaria existir. João, um porteiro de hotel que ela conhecia das ruas, forneceria informações sobre a disposição interna do local do evento. Marina, uma estudante de jornalismo que catava recicláveis para pagar a faculdade, prepararia equipamentos de gravação miniaturizados. Carlos, o porteiro que inicialmente forneceu informações, seria responsável por criar uma rota de fuga caso algo desse errado. Cada pessoa dessa rede representava um mundo que Ricardo nunca havia reconhecido, o mundo dos invisíveis sociais, que não apenas sobrevivem, mas são capazes de articular estratégias complexas. Os dias seguintes foram de treinamento intensivo. Júlia aprendeu técnicas de escuta, movimentação discreta, recuperação de documentos. Ricardo, por sua vez, desaprendia anos de arrogância e começava a compreender seu papel real na sociedade. Cada revelação sobre seus próprios esquemas o fazia refletir profundamente sobre suas ações. Quantas famílias foram removidas por causa dos meus empreendimentos? Perguntou ele numa noite de reflexão. Júlia não o julgava. Apresentava os fatos, deixando que ele mesmo construísse sua própria consciência. A véspera da infiltração seria marcada por uma conversa definitiva entre Júlia e Ricardo. Se algo der errado, disse Júlia, quero que saiba que estou fazendo isso não por você, mas por todas as pessoas que foram prejudicadas por esse sistema. Ricardo compreendeu que aquela jovem representava muito mais que uma estratégia de sobrevivência. Representava a possibilidade real de transformação social. Uma transformação que começava ali, naquele momento, com dois improváveis aliados unidos contra um sistema de corrupção que parecia intocável. A batalha final estava prestes a começar. O Hotel Unique, localizado no coração de São Paulo, era o cenário perfeito para o encontro que poderia mudar os rumos de uma investigação complexa. Sua arquitetura arrojada, com janelas estrategicamente posicionadas e corredores labirínticos, seria o palco da operação mais arriscada da vida de Júlia. Vestida com um uniforme impecável de camareira, com os cabelos presos em um coque discreto e os sapatos baixos que permitiam movimentação silenciosa, ela parecia completamente integrada ao ambiente. Cada movimento era calculado, cada olhar tinha um propósito. O evento seria um encontro aparentemente banal de empresários e advogados, na realidade, o núcleo de uma conspiração que ameaçava destruir vidas e comunidades inteiras. Mariana Almeida chegou ao hotel acompanhada de 3 advogados e 2 empresários. Seus movimentos eram calculados, seu terno caro denunciava uma segurança que em breve seria abalada. Júlia, posicionada estrategicamente como camareira no andar onde ocorreria a reunião, começou a coletar informações. Pequenos dispositivos de gravação, quase imperceptíveis, foram habilmente posicionados nos locais de maior circulação. A conversa inicial parecia banal, discussões sobre investimentos, perspectivas econômicas. Mas Júlia sabia que por trás daquelas palavras havia uma trama muito mais complexa. Foi quando um dos advogados começou a discutir detalhes do plano contra Ricardo que Júlia percebeu a dimensão do esquema. Não se tratava apenas de um assassinato. Era um plano elaborado de eliminação física e destruição de reputação. Documentos falsificados, testemunhas compradas, uma teia intrincada de mentiras que seria usada para destruir Ricardo completamente. O objetivo final era muito maior, tomar o controle de empreendimentos imobiliários avaliados em milhões, eliminando qualquer possibilidade de contestação.
Quando Mariana começou a detalhar o plano de eliminar Ricardo, mencionando explicitamente a manipulação dos freios de seu carro, Júlia sabia que tinha o material necessário. Um movimento em falso poderia comprometer tudo. Sua respiração estava controlada, seus movimentos calculados. Anos nas ruas a haviam preparado para momentos como este, onde a sobrevivência dependia de absoluta precisão. Naquele instante, ela não era apenas uma testemunha. Era o instrumento de uma justiça que o sistema oficial nunca conseguiria aplicar. O clímax aconteceu quando, sutilmente, Júlia conseguiu fotografar documentos comprometedores e gravar trechos da conversa que incriminavam não apenas Mariana, mas uma rede inteira de corrupção. No momento exato em que os conspiradores acreditavam estar mais seguros, suas verdades mais íntimas eram capturadas por uma jovem que eles nem sequer notariam em circunstâncias normais. A invisibilidade social de Júlia se transformava em sua maior arma. Aqueles que sempre a ignoraram seriam destruídos por aquela que consideravam insignificante. Quando saiu do hotel, os arquivos já estavam seguros, enviados para contatos estratégicos que garantiriam sua divulgação em caso de qualquer tentativa de silenciamento. A verdadeira batalha estava prestes a ser travada. E Júlia havia apenas começado. As próximas 72 horas seriam um turbilhão de revelações que abalaria as estruturas do poder em São Paulo. Os documentos e gravações obtidos por Júlia não apenas incriminavam Mariana e seus associados, mas expunham um sistema complexo de corrupção que se estendia muito além do caso individual de Ricardo. Promotores especializados em crimes de colarinho branco começaram a investigar. Empresas foram auditadas, contas bancárias congeladas, mandados de prisão expedidos. O império imobiliário construído com décadas de manipulação começava a ruir como um castelo de cartas. Ricardo Almeida, que horas antes estava à beira da morte, agora se tornava uma testemunha-chave. Sua sobrevivência dependia inteiramente da estratégia de Júlia, e ele sabia disso. Para Júlia, a vitória ia muito além da exposição de um esquema criminoso. Representava a primeira vez que alguém como ela, uma jovem negra, sem privilégios, oriunda das ruas, conseguia desmantelar um sistema que historicamente a oprimia. Sua atuação chamou a atenção de organizações de direitos humanos, de núcleos de investigação jornalística. Repentinamente, aquela que era invisível para a sociedade tornava-se um símbolo de resistência. Ricardo, por sua vez, passou por uma transformação profunda. Confrontado com as consequências reais de suas ações, começou a reorganizar sua vida e seus negócios. Parte significativa de sua fortuna seria destinada a indenizações para comunidades prejudicadas por suas ações anteriores. Mariana Almeida foi presa preventivamente. Seus advogados, um a um, começaram a fazer acordos para delação premiada. O esquema que parecia intocável desmoronava rapidamente. Os processos judiciais revelaram uma teia complexa de corrupção que envolvia não apenas o setor imobiliário, mas também conexões políticas em diferentes níveis. Cada revelação era como um terremoto que sacudia as estruturas de poder estabelecidas. Júlia tornou-se uma peça-chave nas investigações. Sua capacidade de articulação, sua rede de contatos nas ruas e sua inteligência estratégica eram incomparáveis. O caso ganhou proporções nacionais. Júlia foi convidada a dar palestras, participar de debates sobre desigualdade social e sistemas de poder. Sua história tornava-se um símbolo de que a verdadeira mudança pode vir dos lugares mais inesperados. Com o apoio de Ricardo, ela conseguiu concluir seus estudos. Tornou-se advogada, especializando-se em direitos humanos e investigação de crimes de colarinho branco. Seu objetivo era claro: transformar o sistema por dentro, usando as mesmas ferramentas que antes a marginalizavam. 5 anos após aquele dia fatídico no cruzamento da Avenida Paulista, Júlia Santos havia se tornado muito mais que uma sobrevivente. Era uma transformadora social, um símbolo de resistência e esperança. Ricardo, completamente ressignificado, tornará-se seu principal aliado. Juntos, criaram uma fundação que apoiava jovens de comunidades vulneráveis, oferecendo educação, capacitação e oportunidades reais de ascensão social.
A história que começou com um grito de alerta num semáforo de São Paulo havia se transformado em um movimento de mudança real. A invisibilidade social de Júlia havia sido sua maior arma. E agora, ela era vista não apenas como uma sobrevivente, mas como uma verdadeira agente de transformação. A cidade de São Paulo continuava sendo um mosaico complexo de contradições, mas algo havia mudado profundamente em sua estrutura social. E no centro dessa transformação estava Júlia Santos, agora uma reconhecida advogada e ativista social, cujo trabalho havia se tornado referência nacional em combate à corrupção e promoção de direitos humanos. Seu escritório, localizado propositalmente numa região periférica de São Paulo, era mais do que um escritório de advocacia. Era um centro de formação e empoderamento para jovens de comunidades vulneráveis. Ricardo Almeida, completamente transformado, dedicava a maior parte de sua fortuna reconstruída a projetos sociais. Sua fundação havia se tornado uma das mais respeitadas no campo de inclusão e oportunidades para jovens de baixa renda. A história de Júlia havia inspirado centenas de jovens. Seu método de trabalho, que combinava investigação meticulosa, conexões comunitárias e estratégia jurídica, havia se tornado um modelo para jovens advogados e ativistas sociais. Comunidades inteiras que antes eram invisíveis começaram a ter voz. Programas de capacitação, bolsas de estudo, projetos de investigação social, tudo isso nasceu daquela primeira ação corajosa de uma jovem que impediu um assassinato num cruzamento de São Paulo. Os processos judiciais deflagrados por aquela investigação haviam mudado significativamente a legislação sobre crimes de colarinho branco. Empresas eram obrigadas à transparência, investigações sobre desvios de conduta tornaram-se mais rigorosas. Júlia não era mais aquela menina invisível das ruas. Era uma referência nacional, convidada para palestras em universidades, consultada por comissões parlamentares, respeitada por sua integridade e capacidade de transformação. Em sua casa, num álbum de recordações, mantinha a foto daquele primeiro dia no semáforo. A foto de um momento que mudaria tudo, não apenas para Ricardo, mas para centenas de pessoas que encontrariam esperança em sua história. A menina que um dia foi invisível agora iluminava caminhos para uma sociedade mais justa. Sua história provava uma verdade fundamental: a verdadeira revolução começa quando os invisíveis decidem ser vistos.